ao nosso encontro com a palavra no estudo bíblico online da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Hoje vamos falar de um tema que tem a ver com a bondade e a bondade além do entendimento. Podemos ver este tema no livro de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, e depois da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 8. Passamos então para a leitura. A palavra do Senhor em Mateus 20, 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora, sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora, 10ª, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhes: Por que estás ansiosos todo o dia? Disseram-lhes eles: Porque ninguém os assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando, aos que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faça injustiça, não ajustes tu comigo um dinheiro. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Palavra de salvação. Todos nós dizemos que Deus é bom e isto é um facto, mas há ocasiões em que há alguma dúvida. E podemos comparar essa situação com aquelas pessoas que precisam de usar óculos. Se as lentes estiverem desfocadas ou com uma graduação que não é correta, certamente verão de forma diferente. E entender a maneira que Deus age no nosso relacionamento para com Ele é exatamente igual a essa comparação. Se nós não tivermos uma visão completa daquilo que Deus nos transmite, não vamos poder entender a verdade de que Deus é bom sempre. No nosso entendimento, Ele nos desafia a nós próprios limparmos as nossas lentes e as nossas mentes também. Ele nos convida no Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Passamos então para a parábola que nos é dirigida para o dia de hoje, a parábola dos trabalhadores da vinha. Deus é bondoso, é um facto. Nesta parábola podemos ver a bondade, a justiça e a graça de Deus. É interessante ver que este texto é precedido do texto de Mateus 19, 16, 30, onde encontramos um jovem que vai ter com o seu mestre e curioso é que no início do seu discurso ele o trata de bom mestre e pergunta o que era necessário fazer para herdar o reino dos céus. O jovem lhe é transmitido uma orientação que devia largar tudo e seguir a Jesus. Essa diretriz da parte de Jesus pareceu difícil ao jovem
entender, porque ele vinha com uma visão de que as coisas que ele precisava fazer para alcançar o reino de Deus era de acordo com o seu próprio pensamento. Mas Deus nos transmite a sua graça soberanamente e da forma que Ele quer nos transmitir. Vemos que Pedro também questionou ao Mestre: nós que deixamos tudo para te seguir, o que receberíamos? E Jesus nota que Pedro faz essa questão num sentido materialista, de pensar que para podermos alcançar a bondade e a graça de Deus tem a ver com a nossa atitude ou com aquilo que nós fazemos e teríamos uma retribuição, uma recompensa. Mas Jesus responde que a recompensa não pode ser quantificada por nada material. Muito pelo contrário, a recompensa vinha pela regeneração, pela aceitação da palavra e receber a graça de Deus, essa recompensa que Ele tem para nos dar, não como nós pensamos que deve ser, ou não como nós pensamos na nossa maneira humana que devia ser, mas de acordo à graça e à sabedoria soberana de Deus. Passamos então para a análise desta parábola dos trabalhadores da vinha. Vemos que a recompensa vem pela bondade e graça de Deus. E passamos a ver que a bondade de Deus não é limitada ao nosso entendimento. O proprietário da vinha saiu a procurar pessoas que necessitavam. E Deus também é assim conosco. Ele vai ao nosso encontro, procura todos aqueles que estão necessitados para beneficiá-los com a sua graça incomparável, com a sua bondade infinita, com a bondade que vai além do nosso entendimento. E para podermos ter uma visão daquilo que o texto nos fala, vamos ver ou analisar um pouco acerca do significado de proprietário. No grego, a palavra proprietário quer dizer mestre de casa ou pai de família. E vemos que esse pai de família saiu ao encontro de muitos que estavam necessitados. E é curioso ver que os primeiros ele combinou o preço do pagamento de 1 dinário por dia. E o dinário era o dinheiro romano que era dado aos trabalhadores assalariados e também nesta época os trabalhos eram pagos pelo dia. E os únicos com quem ele combinou o valor exato foram os primeiros. E aqui podemos também encontrar que a justiça de Deus não é igual àquela que nós muitas vezes temos no nosso contexto humano, porque muitas vezes achamos que a justiça é conforme aquilo que nós fazemos e proporcional ao tempo que nós temos de trabalho. E vemos que o senhor da vinha, nesse caso, contratou os primeiros e os atribuiu o valor de 1 dinário. Uma vez que a graça de Deus é imensa, não se limitou apenas a estar com estes primeiros que seriam assalariados com 1 dinário por dia. Aos outros ele simplesmente foi ao encontro e disse que lhes pagaria aquilo que era justo pelo trabalho que iriam fazer. Podemos ver que Deus nos chama a todos, cada um a seu tempo, mas a paga que Ele nos dá é a
vida eterna, juntamente no seu reino. No entanto, ao igualar o valor de um dinheiro a todos, levanta a questão de injustiça na nossa visão humana. Muitas vezes nós também entendemos que parece que Deus é injusto para conosco, porque fomos uns dos primeiros a ser chamados, trabalhamos na sua obra e teríamos o merecimento da primazia de Deus. Mas a bondade de Deus vai além da nossa compreensão. Deus nos chama para refletirmos e recebermos a sua graça de graça. Não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós achamos que devemos fazer para merecer essa graça, mas pela sua bondade. Na nossa limitação humana, podemos ter pensado ou julgado que o facto do Senhor da vinha ter atribuído a todos o mesmo valor é injusto. E verdadeiramente é injusto, como eu já disse no princípio, quando nós vemos com uma lente desfocada, a nossa visão é diferente àquela do que é a realidade. E a realidade de Deus é que Ele atribui a sua graça, a sua bondade a quem Ele quer, conforme Ele quer e na proporção que Ele quer. Porque na verdade não é o nosso esforço, não é aquilo que nós queremos fazer, mas é aquilo que Deus quer fazer em nós. E nessa parábola vemos que Ele queria alcançar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de trabalhadores desempregados, e que, como vemos numa das referências, uns dos trabalhadores disseram que estão ociosos aqui na praça porque ninguém lhes deu a oportunidade de serem contratados. Mas essa graça imerecida, ela vem porque Deus é bondoso. Passamos então para o outro texto que tem a ver com a graça imerecida de Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Efésios 2, de 1 a 9. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de protestantes do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Palavra da salvação. Neste texto que acabamos de ouvir, a bondade de Deus vem de forma imerecida. Isto vem para que ninguém se glorie por si mesmo, mas para que a graça e a bondade eterna de Deus seja manifesta na vida de todos aqueles que Ele quer buscar. Podemos então entender e concluir assim que Deus é bondoso sempre. Além de qualquer atitude ou esforço humano para o podermos alcançar. A bondade de Deus leva à cruz Jesus para que nos pudesse resgatar. Sua bondade transporta para o reino de Deus todos aqueles que
recebem esse convite que o Senhor da vinha nos faz. Nos traz a justiça, nos traz a alegria, e quando nós ainda estávamos perdidos, necessitando da ajuda de alguém, necessitando de trabalhar na vinha do Senhor. A sua bondade nos convida a participarmos e a experimentarmos a sua imensa graça e desafia-nos a acreditar naquele que, por natureza, é bom. Independentemente das circunstâncias, independentemente da percepção que nós possamos ter em relação a Deus, Ele é sempre bom. E nesse período em que vivemos, certamente, em algumas ocasiões, as dúvidas nos assaltam e nos fazem questionar. Mas temos a certeza que o Senhor é sempre bom, porque eternamente será a sua misericórdia e a sua bondade. Que possamos refletir sempre nessa bondade de Deus que atribui a sua graça imerecida a todos aqueles que estão prontos a aceitar. Oremos ao Senhor. Pai, damos-te graças porque Tu nos fortaleces, nos dás a oportunidade de recebermos esse favor imerecido, esta bondade infinita que muitas vezes foge à nossa compreensão. Mas ainda assim, Tu continuas a ser bom e nessa infinita bondade nós queremos viver e beneficiar de tudo aquilo que nos é dado. Senhor, não faça com que muitas vezes sejamos como aqueles que chegaram primeiro e querem o lugar cimeiro. Pai, que a Tua soberania possa nos guardar eternamente. Assim te pedimos. Amém.